Amanhã, 18 de junho, é comemorado o Dia da Imigração Japonesa. Aliás, 114 anos da imigração japonesa no Brasil. Em Araçatuba, são 107 anos. A cidade sentiu impacto direto na sua história e desenvolvimento devido à participação desses imigrantes. Para falar um pouco sobre isso, quem está aqui no estúdio da Nova Brasil Araçatuba é o conselheiro da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, Takashi Kato. Bom dia, seu Takashi, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, muito bem. Muito obrigado pela participação, viu? Satisfação é minha e agradeço o convite e vamos ver se contar um pouco da história de Araçatuba, a história, né? De Araçatuba, né? Ou da imigração japonesa nesta região. Vamos lá. Sr. Takashi, quando os primeiros japoneses chegaram em Araçatuba, o senhor faz ideia de quantos eram e o que vieram exatamente fazer aqui? Qual foi o primeiro empreendimento da comunidade nipônica? Antes de responder essa pergunta, vamos então iniciar o início só. Claro. Dia 18 de junho, né, de 1908, chegava no Porto de Santos o navio Kassatomar, trazendo 781 pessoas, imigrantes japoneses, e que foram distribuídos lá para as fazendas de cafezais na região de Ribeirão Preto. Certo. Então, após a chegada dos imigrantes japoneses, eles passaram lá, tinham os contratos, né, de 4, 5, 6 anos e cumpriram esses contratos. E daí para cá, eles começaram a se dirigir a outras regiões. E aí uma turma veio para Araçatuba. Exatamente. Então, ainda em 1812, nós temos que reportar para essa empresa, que era conhecida como companhia inglesa, que era terras, né? Sociedade Anônima, Companhia de Terras, São Paulo, que tinha os seus escritórios na capital, lá em Ribeirão Preto, e estendendo aqui, abrindo o núcleo Birigui, em 1912. Eles ofereceram um projeto, um mega projeto, de 50 ou mais, 50 mil alqueires, né, de terras, para serem loteados e vendidos para os interessados, que eram os imigrantes, de um modo geral. Certo. E aí, Araçatuba hoje, neste ano, vai fazer 114 anos, que é exatamente o tempo da imigração japonesa no Brasil, certo? Então, depois da inauguração de Araçatuba, 7 anos depois, chegou aqui o primeiro grupo de japoneses. Até onde eu já li, e isso me interessa muito, os japoneses, depois de se instalarem aqui, claro, para agricultura inicialmente, salvo engano, construíram a primeira escola do município na área rural, embora nós digamos que hoje a primeira escola da cidade seja o Cristiano Olsen, né? Existe esse dado histórico. Me parece que anteriormente houve um núcleo escolar em uma comunidade e também, salvo engano, na Água Limpa. Estou correto ou não? Exato. Então, ainda, né, falando nesse mega projeto, que veio assim, contribuir para o desenvolvimento desta região. Então, em 1915, lá chegaram em Água Limpa, né? Água Limpa, 13 famílias, principalmente a maioria oriundas daqueles imigrantes que estavam lá em Ribeirão Preto. Tá. Então, eles vieram para cá, entraram em Água Limpa, fundando o núcleo, o bairro Água Limpa, né? E Água Limpa realmente foi um dos principais bairros, a colônia, né, aqui do município de Araçatuba. Entendi. E aí teve essa escola, eu imagino que o ensinamento lá era em japonês. Os japoneses, em todos os núcleos em que formaram, inclusive começou com Água Limpa, né? Uhum. Água Limpa, depois Perobal,
né, Perobal, bairro do Perobal, existia Córrego do Roberto, Córrego Elísio, Córrego da Prata, e aqui mais perto, aqui, Cafezópolis também. Então, havia, quer dizer, em cada núcleo, havia a colônia japonesa. E nessa colônia japonesa, com a presença de mais ou menos 5, 6 famílias, por aí, já eles fundavam as associações. E dentro dos objetivos dessa associação, a primeira coisa era o início da escola japonesa, o ensino da língua japonesa, para manter os descendentes, né, no aprendizado da língua japonesa. E, evidentemente, nas tradições japonesas. E essa escola, né, que se refere, lá em Água Limpa teve a primeira escola, né, inclusive estudava-se, era uma escola mista, né? Um período estudava a língua pátria, digamos, a brasileira, e depois tinha o ensino da língua japonesa, né? Então, acredito eu que essa escola tenha surgido primeiramente em Água Limpa, logo depois, em 1915, em que chegaram esse grupo de 13 famílias, né? E depois, então, surgiram naturalmente em todos esses bairros, né, que eu disse, as escolas, né, as associações com as escolas correspondentes, que era justamente o interesse na manutenção das tradições japonesas. O senhor é conselheiro, mas já foi, salvo engano, presidente da NIPO? Eu realmente continuo ajudando, evidentemente, o interesse, né, eu tenho interesse. Eu fui presidente, inclusive, em 2007, 2008, foi no centenário, 2008 foi centenário da imigração japonesa, né? E depois, 2011, eu tive assim, o prazer e a honra de presidir a nossa associação, a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba. A própria existência da NIPO é um marco que nos indica a presença e a importância da comunidade japonesa em Araçatuba. Mas quando a gente olha para a cidade, a gente vê vários equipamentos, né? Tem o templo Namben Honganji, tem o Tori aqui na Avenida dos Araçás ali, quando ela bifurca e vai também para o início vai ali para João Roda Brasil, passa em frente ao Açaí. São vários, a rotatória, isso. São vários os equipamentos nos quais a gente percebe a arquitetura, percebe pelo nome, ou seja, a cultura japonesa ela é muito marcante em Araçatuba, não? Com certeza, né? Então, aqui em Araçatuba, essa associação, a atual associação, foi fundada, né, em 1928, maio de 1928. Quer dizer, esse ano está fazendo 94 anos, né? 94 anos. Então, e evidentemente, a atual associação congrega, assim, desde praticamente o início, né, a maioria oriunda do bairro Água Limpa, sabe? Então, por isso se confunde Água Limpa, né, Araçatuba, a associação se confunde praticamente numa só. Então, a associação atual era a Associação Japonesa de Araçatuba, e que é a atual Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba. E esse projeto que você mencionou, realmente, né, em 1958 foi o cinquentenário da imigração japonesa. Inclusive, lá em São Paulo, né, no Pacaembu, houve assim, a presença de membros da família imperial, né, e, segundo consta, quer dizer, comparecendo 70 mil integrantes da colônia japonesa do Brasil, né, nessa época. Então, no cinquentenário, também aqui em Araçatuba, na época, a diretoria, a associação, implantou um monumento aqui no centro, aqui na Praça Rui Barbosa, em 58. Nós temos aí o monumento representativo da comemoração do cinquentenário da imigração. E nos 70 anos também, nós temos na mesma praça um jardim japonês, também, isso, 70 anos. Em 2008, no centenário da imigração japonesa,
nós tivemos várias atividades comemorando, né? Inclusive aqui na Praça Rui Barbosa, nós tivemos aí assim, a apresentação de danças, né? Das senhoras japonesas e tal. E, inclusive, nós tivemos também o lançamento do selo comemorativo que foi feito pelo Correio. E depois, então, final foi exatamente a implantação desse monumento Torii, que é o portal japonês, né? E que foi, assim, uma homenagem da Prefeitura Municipal de Araçatuba, que então, na época, o prefeito era o Jorge Maruli Neto, que deu todo esse apoio e essa homenagem para a colônia japonesa. E, como eu disse, está instalado lá na rotatória. Tosca-Col. E a representatividade, ela continua, né? Porque em 2018, a princesa Mako, a princesa imperial do Japão, esteve em Araçatuba, lá na Nipo, o que denota a importância da comunidade, não? Com certeza, né? Nos 110 anos, em 2018, nós recebemos aí a honrosa presença foi a primeira vez, né, que um membro, né, da família imperial, japonesa, né? Uhum. A princesa Mako esteve aqui em Araçatuba. Inclusive, ela estava noiva, né, na época, segundo consta, e adiou esse casamento com um plebeu. Quer dizer, depois que foi embora, né, naturalmente ela se casou e perdendo todas as condições de membro, os direitos, né, de representação do Império lá do Japão. Eu gostaria também de lembrar, gostaria que o senhor comentasse, que em Araçatuba existe um museu pequeno, muito charmoso, já tive o prazer de visitá-lo mais de uma vez, que é o Rintaro Takahashi, mantido, a curadoria, salvo engano, continua sendo da família dele. O seu Rintaro, que, para quem não sabe, é da família que é proprietária da Livraria dos Amigos, e ele tem uma participação fundamental também na história de Araçatuba. O Museu Rintaro Takahashi tem muitas peças indígenas no seu acervo. Então, o seu Rintaro Takahashi, pelo que eu vi no museu, pelo que eu leio, com quem eu converso, ele se interessava muito pela história de Araçatuba, pela história dos índios que aqui passaram, e infelizmente acabou falecendo num acidente de trânsito, né, entre Araçatuba e São Paulo, em uma viagem, mas a memória do que ele fazia está no museu que leva o nome dele e mantido pela família, inclusive, não? Esse museu é um museu particular, como você disse, do professor Rintaro Takahashi. Inclusive, Rintaro Takahashi era professor lá em Água Limpa também. Na escola de... Olha. Lá em Água Limpa. E chegando aqui, mudando para Araçatuba, né, ele continuou com o seu trabalho, inclusive esse museu, ele gostava dessa parte, né, indígena e tal, e foi montado esse museu particular, né? E o professor Rintaro Takahashi, inclusive, ele abriu a sua livraria, que hoje continua, inclusive, a Livraria dos Amigos. Isso foi em 1935, se não me engano. Então, depois seu filho, Kunio Takahashi, né, deu prosseguimento, ampliou essas atividades e agora está na terceira geração, que é a filha do Kunio Takahashi, que comanda são três livrarias, eram duas livrarias, eram três, mas elas se tornaram duas, uma lá no centro, né, aqui no calçadão, aliás, centro aqui no calçadão, a outra lá na rua Marcílio Dias, né? Então, ela continua, que é a terceira geração, continua o que o avô Rintaro Takahashi deu início a essa atividade. E também ele ajudou muito, ele foi presidente da associação também, né? Nossa associação. E, infelizmente, na inauguração, que houve a construção da sede social, e teve a colaboração, a contribuição do consulado japonês, do governo japonês. Então, ele foi receber, inclusive, essa parcela, era uma parcela dessa contribuição, e entregar o convite para a inauguração
da sede social. Infelizmente, lá em São Paulo, lá no viaduto do Chá, ele foi, quer dizer, teve um acidente, né? Infelizmente veio a falecer, né? Então, justamente, um pouquinho antes da inauguração da sede, em que na época ele era o próprio presidente, né? Ia inaugurar essa sede, não pôde presenciar. Isso foi em 1960, né? Então, ele foi um grande colaborador, com certeza, né? A gente está caminhando para o final da entrevista, infelizmente, porque se deixasse com a gente aqui, a gente faria um programa inteiro, mais de um, para falar sobre isso, o conteúdo tem de sobra. Mas eu gostaria de lembrar também que em Araçatuba há um clube, a ASEA, a Associação Cultural Esportiva, onde no passado havia um campo, a área existe, mas não é mais praticado o beisebol, e havia ali também, Lilian, um evento anual que era o Bon Odori. Sensacional, aquela dança, era um espetáculo. E eu espero que volte a qualquer momento, porque é realmente muito significativo. E gostaria de deixar os meus cumprimentos ao senhor, agradecê-lo pela sua presença aqui. Tem algo a mais que o senhor queira dizer em relação à história da imigração japonesa em Araçatuba? Como você se referiu à Ásia, a Ásia era área, Associação Recreativa e Esportiva de Araçatuba. Ela foi fundada em 1947, fevereiro de 1947, e os dirigentes, inclusive, houve uma participação de dois não descendentes, que eram os dois irmãos Stort, acho que tinha uma loja aqui no centro, ele fazia parte do Araçatuba Clube, e eles arrumaram o estatuto do Araçatuba Clube para a área fazer o seu estatuto. Então, e esses dirigentes fundadores eram filhos dos dirigentes do NIPO da época, em 47, quer dizer, não tinha muito espaço para o jovem na época. Então, eles tiveram essa iniciativa de fundar a área, né? Entendi. Hoje o presidente também, é o Marcos O'Hara, da Ásia? Da Ásia, sim, Marcos O'Hara. Mas a associação, a NIPO, por exemplo, o presidente atual é o Hideto Honda, né? Sim. É da terceira geração, ele é até, inclusive, funcionário lá da Secretaria de Esportes, né? E falando, por exemplo, em 69, houve aquele espaço, quase 2,5 alqueires, né, lá da Ásia, era do NIPO na época. Entendi. Era do NIPO, né? Então, houve a doação daquela área para os jovens da área, e com a condição também, na época, existia uma outra associação de Nikkeis, de jovens descendentes, que era Centro Juventude Nova Brasileira. Então, a condição dos dirigentes do NIPO da época para essa doação foi a fusão dessas duas entidades, né? Nova Juventude e área. E foi feita assim, e surgiu então a área, ASEA, a Associação Cultural e Esportiva de Araçatuba, né? E o Bon Odori que você se refere, infelizmente não foi possível continuar lá lá no campo da Ásia, e nós transferimos lá para recinto de exposições, em que atrai, né, todos os anos. Infelizmente a pandemia, né, não permitiu nesses 2 últimos anos, mas este ano acredito que possa ser possível. Tomara. Né? E que atrai mais de 5.000 pessoas, entrada gratuita. É uma graça, é uma graça. Realmente tem uma pergunta muito interessante para quem, se não descendentes, quer conhecer, quer tomar parte, inclusive pode dançar também. Sim, ninguém vai reparar, é muito interessante, né? Como amanhã, Sr. Takashi, vai fazer esses 114 anos da imigração japonesa, vocês têm algum evento? Vocês vão se reunir? Vai ter algum evento da associação? Não, infelizmente, né, com essa pandemia, com o crescimento dos números, está havendo um crescimento dessa pandemia, né, e então nós tivemos de cancelar qualquer atividade. Inclusive nós temos aí
um Dokai. Um Dokai é gincana poliesportiva, que é justamente feito lá no campo da Ásia, que reúne principalmente as crianças da comunidade japonesa. São filhos de associados, né? E que participam o dia inteiro, né? Com muitos prêmios assim, lápis, borracha, tal, bolacha, essas coisas todas, que se tornam muito interessantes. Mas infelizmente, por causa dessa pandemia, tivemos que cancelar toda e qualquer atividade, né? Vamos torcer para que isso retorne, né, nos próximos anos. Isso. Seu Takashi, muito obrigado pela participação do senhor. Eu espero poder convidá-lo outras vezes para contar mais dessa história interessantíssima aqui da cultura japonesa, da participação dela, que foi fundamental no que Araçatuba é hoje. Bom dia, bom trabalho para o senhor, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e espero, inclusive, como disse, ser convidado para novas entrevistas para dizer alguma coisa a mais a respeito da imigração japonesa ou as atividades da comunidade Nikkei de Araçatuba. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Obrigada.